para vocês, ouvintes da Rádio Geek. Aqui quem fala com vocês é a Ariane Reissier, do Pensa Geek. E aí, Chus, como é que você tá hoje escondidinho aí na gaiolinha, cara? Olá, ouvintes da Rádio Geek, muito boa tarde. Pois é, dessa vez eu tô aqui intocado. É, eu tô escondidinho. Tô me refugiando. Boina preta e camisa vermelha. Acho que se eu fosse você, eu não andava assim não, cara. Bom, estamos aqui hoje com um convidado super sensacional. Nós vamos falar hoje sobre foco, atenção e, não podia deixar de falar também de concentração, não é mesmo? Bom, pois é, o nosso convidado... a gente vai ter que prestar atenção porque é tudo que a gente não tem. Você, fala por você, cara, não fala por mim. Não, assim, eu sou uma cara super concentrada. 2 minutos. Ninguém precisa falar quanto tempo. Então é isso aí, vamos lembrar os ouvintes para participarem da nossa programação no WhatsApp 011 97313 6617. Tem todas as redes da Rádio Geek, tem o Insta, Face e Twitter no @RádioGeekBR. E se você quiser marcar a gente, é só usar a hashtag GeekAoVivo. Lembrando que todos os nossos canais, tanto no SoundCloud quanto no YouTube, é @RádioGeekBR. E hoje eu sei que tem um monte de gente ouvindo e assistindo a gente, por conta de que nós vamos falar de um assunto absolutamente sensacional com uma pessoa sensacional. Muito Olá, obrigado. tudo bem? Doutor Paulo. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Ariane, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir para a conversa e vamos lá, o que vocês precisarem. Eu não tenho nenhuma dúvida. O doutor Paulo, ele é delegado de polícia da HPP, ou podemos dizer assim, CSI do Brasil, né? Imagino que deva ser igualzinho o CSI, né? Então, é muito engraçado isso, porque eu trabalho com uma equipe de perícias, né? A gente faz o levantamento de local de homicídios e durante esse trabalho, eu trabalho diretamente com um perito criminal. E os peritos são os que mais recebem essa pergunta, né? Pô, e aí? É tipo CSI, né? E eles têm várias respostas, né? De cara o pessoal já fala, não, é tipo CSI, é isso aí. Já pra não ter encheção de saco, pra não encher né? o saco. É que o Chus quis dizer é se vocês têm os equipamentos. Então, a gente tem momentos CSI, né? Aquele negócio de jogar o luminol, né? Jogar aquela luz bonita pra saber se tem sangue lavado, né? Pra detectar se o sangue é humano, o sangue é animal. A gente tem vários momentos CSI, mas como tudo na televisão, né? Existe lá um romance, um drama. Né? Entendi, o resto tá é a dramatização, mas é muito legal, um trabalho muito divertido. Imagino como deve ser, né? Uma aventura todo dia. O doutor Paulinho também é consultor. Doutor Paulo! Ó, eu fui promovido doutor Paulinho. Doutor Paulinho para os íntimos. A gente treinou antes de começar que não podia falar, Falei, ok, tá bom, vai fazer doutor Paulo. Doutor... Não, mas vamos deixar a conversa no nível mais light. Não, tudo bem, mas é doutor Paulo, ok? É consultor técnico de cinema e de televisão, mentor e professor, certo? Isso e aí. Você dá aula do quê, Paulinho? Doutor Paulo. Eu vou ter que arrumar toda hora. Vamos fazer o... Não, peraí que ele vai falar do que ele dá aula, Chus. O potinho do dinheiro. Cada vez que você chamar ele de Paulinho, 5 mangos no potinho. Muito boa essa técnica, eu acho que eu vou sair com o almoço pago. É isso aí. Tá bom, vamos lá. Bom, pessoal, eu sou professor do Estratégia Concursos, que é um curso preparatório para carreiras diversas, mas a minha ênfase é nas carreiras policiais. E lá eu dou aula de lei orgânica da polícia, dou aula de medicina legal e dou aula de direito penal, processo penal, leis penais especiais. Mas a minha ênfase é nas carreiras policiais. Ok, então você, policial, geek que tá nos ouvindo, aqui, seja bem-vindo. Bom, hoje nós vamos falar então da questão da perda de atenção que nos deixa menos eficientes, né? Então muitas pessoas perdem dinheiro porque ficam prestando atenção ou gastando tempo onde não deve. Por exemplo, em e-mails, redes sociais, fica no celular o tempo todo. Estamos com aquele crise zumbi, né? Das pessoas que ficam olhando pro celular, naquela posição meio de zumbi. E aí a gente trouxe o Paulinho pra conversar um pouco sobre... 5 mango. Ai, caraca! E a gente trouxe o doutor Paulo pra falar sobre a foco e atenção. Por algumas razões, por exemplo, uma delas, porque se ele não tiver foco e atenção no que ele faz, tadã, ele morre. Também. Então, assim, precisamos lembrar disso, porque tem alguns trabalhos, algumas profissões, é fatal se você não fizer
O que deve ser feito com atenção e foco. Eu lembro, o meu pai é militar do exército, né? E quando criança, toda vez que eu fazia alguma coisa que perdia a concentração e fazia alguma merda, ele virava pra mim e falava assim, pô, ainda bem que você não trabalha com explosivos. Né? Então, isso aí acabou se tornando realidade, né? Porque no trabalho policial a gente tem todas os fatores que influenciam na atenção, mas é muito importante a gente manter a atenção em relação a determinados aspectos. Né? Atenção o tempo todo em tudo, com certeza é impossível. Mas, em determinados momentos, a gente tem que realmente buscar a concentração para desempenhar a função. E, Paulinho, você acha que dá para treinar a concentração? Desiste. Eu tenho uma pergunta antes. Vamos lá. Você falou de atenção sempre e tal. É impossível ter atenção sempre. É impossível. Mas quando a gente precisa, a gente tem aí hormônios guardados que quando a gente precisa de uma descarga de adrenalina, por exemplo, ela acontece, a gente fica alerta, e aí o foco muda, a visão muda, a respiração muda, ela coloca a gente em um outro estado. Isso não acontece sempre. Não, isso é um momento. Isso é um momento. É uma questão tão interessante que é uma coisa que até a gente tem que controlar a intensidade do foco. Porque é como se fosse no espectro, né? De um lado a gente tem a pessoa que não tem atenção nenhuma e do outro lado a gente tem a síndrome de túnel. Né? O que é a síndrome de túnel? É um momento que você tá tão focado em um único ponto que você perde a visão. Você perde a visão periférica. lateral, né? Periférica. Então a gente tem que combater a síndrome do túnel, por quê? Imagina que você se envolve num confronto em que você consegue identificar um agressor. Né? Naquele momento você tá tão focado naquele agressor que você perde a sua visão periférica e perde a capacidade de localizar os outros agressores que podem estar envolvidos naquela ação. Então, acontece muito, a gente presencia isso em reações policiais, quando o policial se envolve numa troca de tiros, são poucas as vezes em que ele está trocando tiro com uma pessoa só. Né? Em várias ocasiões ele tem no mínimo 2 agressores. E aí ele se foca tanto em um só, com aquela visão de túnel, que ele tá aqui trocando tiro, tem um cara do lado dele, ele não enxerga. Né? Então, esse é o outro espectro que é causado por essa questão hormonal da descarga da adrenalina, do foco intenso naquele perigo, naquele risco, e você perde a visão periférica. Então é muito importante saber controlar o foco nesses momentos de estresse. Olha que interessante. E qual seria o equilíbrio elevado disso, Paulinho? Então, a gente Dr. tem Paulo. que... Não, vou treinar. Até o final eu falo Dr. Paulo. A gente tem que evitar essa síndrome do túnel, né? E como que a gente faz isso? A gente treina ações racionais que vão te tirar do túnel. Porque é muito difícil combater o seu corpo, né? É muito difícil combater aquilo que você não consegue se colocar nessa situação. É instintivo, que tal? Exatamente, você não consegue treinar se colocar na situação. É diferente, por exemplo, de um aluno que fica tenso quando vai fazer uma prova e não consegue se concentrar em fazer a prova. Prova é uma coisa que você consegue treinar. Se você ficar tenso na hora de fazer a prova, treme, perde a concentração, não consegue ler, né? Você tem que treinar repetidas vezes a execução dessa prova. Agora, o confronto policial não é uma coisa que você pode treinar. Calma aí, deixa eu me envolver num confronto aqui pra me adaptar a essa situação. Então a gente treina, por exemplo, uma doutrina de tiro que é o scanning. Então você localiza uma ameaça, você neutraliza ela e depois você escaneia a região de forma, digamos assim, artificial, para ver se você localiza mais ameaças. Então você vai ver atiradores que atiram, depois olham para um lado, olham para o outro e coldreiam a arma. Por quê? Ele está se condicionando a procurar outras ameaças além do túnel. Sim, que interessante. Ô, Chu, você sabia que sábado eu fui fazer o curso do Dr. Paulo? Falei, certo. Eu fui fazer o curso do Dr. Paulo de tiro. Gente, super sensacional. Eu que nunca tinha visto arma nenhuma. Hoje eu já sei o nome de uma CTT-40, Glock, Taurus, Puma. Que mais? Puma. 380. Eu atirei com uma 380 pequenininha bereta. Então assim, ó, você precisa de ver como eu aprendi num sábado só, atirei com todas essas armas. Num sábado só, acho que eu tirei mais de 1000 tiros, sei lá quantos tiros. E eu olhava e falava assim, uau, que legal. E a sensação era assim, que legal, eu quero mais atingir o alvo. Então assim,
E num determinado momento que eu tava tendo aula, foi muito interessante. Eu treinei antes judô, arco e flecha e tal. E no arco e flecha você segura a respiração pra soltar o tiro, né? Sim. E eu me vi segurando a respiração pra atirar, né? E aí isso já não é uma coisa certa, porque o tiro, ele tem alguns que você pode dar, um direto do outro. Se você segura a respiração, o próximo tiro teu, ele vai torto, né? E já o arco e flecha não, você tem que montar tudo de novo, dá tempo de você respirar. E foi muito interessante, porque eu vim com reflexo de um outro esporte. E eu recomendo pra você, ouvinte, que não conhece nada de arma, tem aquele medo de arma, porque assim, a gente olha pra arma e fala, meu Deus, o bicho-papão, como o Orsesi fala, né? E aí assim, e de repente você observa que é um mecanismo sensacional, movido por pessoas que são absolutamente nerds, entendem tudo sobre o assunto. Eu me senti assim, num ambiente geek, nerd, de gente que é muito focado, segue muita regra. E assim, e me senti muito à vontade e entendi que tem que ter respeito por todo o maquinário. Pra quem uma pessoa que trabalha numa operação de automobilística, não é mesmo, Dr. Paulo? Sim. Falei de novo certo, ai, começou ótimo. Nossa, era tudo que faltava. Ariane armada agora. O mundo em perigo. Ariane Rambo. Não, que Ariane Rambo armada? Você pensa que eu tenho a minha língua, cara? Eu tô armada com a minha fala. Que isso, eu não preciso de arma. Mas enfim, cada um com a sua, né, Chus? Cada um com a sua arma do teu negócio, né? Aí, então, nesse aspecto… você me corta, Chus, caralho. Olha que vai… Fala. Isso é muito interessante. O tiro, ele traz uma responsabilidade pra pessoa muito alta. Isso, né? eu senti. Eu acho que são poucas coisas na sua vida que você tem a possibilidade de perder a vida se não fizer direito. Né? Isso é muito importante. Né? As pessoas dirigem e pensam, se eu bater o carro eu posso morrer. Mas tem airbag, tem velocidade, tem vários elementos que vão diminuir a sua letalidade. Agora, se ali você dá um tiro em você mesmo ou no coleguinha, vai dar merda. Né? Então, concordo, o tiro tem uma responsabilidade muito grande e força o foco. E eu achei muito sensacional que vocês primeiro fazem com que a gente treine com a arma grande. Sim. Porque a arma grande, ela não é algo que você passa despercebido. O teu corpo participa do processo, né? E aí, não dá pra… Agora, quando você chega na pistola, na arma pequena, você olha e faz assim, ai meu Deus, se eu puser pra cá. É verdade. Acabou, né? Tem então, que ter um controle de cano muito maior. Exato. Então, assim, e um controle de retidão, né? Assim, enfim, eu recomendo. Você que nunca chegou perto, ou que chega, ou que gosta, ou que não gosta. Eu acho que é um dos cursos mais preparados de São Paulo, que deixa você ter acesso e contato com todas as armas que eu nunca imaginei que existiam. Mas voltando aqui pro nosso foco, foi nesse momento que eu descobri a importância do foco, a importância… E aí veio essa coisa da nossa conversa, não é mesmo? E aí você estava me dizendo, Dr. Paulo, que nós conseguimos treinar a concentração. Sim. Né? Hoje, para os seus alunos que prestam concurso público, né? Qual as instruções que você dá para treinar essa concentração? Então, isso entra em vários momentos diferentes, né? Na preparação, o estudo, muitas pessoas perguntam, poxa, abriu o edital aqui para o concurso de investigador de polícia, tem 2 meses até a prova, será que eu consigo estudar todo o conteúdo? E pra gente que já tem experiência, a gente consegue enxergar aqui todo o caminho que o aluno precisa fazer e como que ele faz para chegar lá, né? Só que por todo esse caminho de estudo, ele precisa de foco e concentração. Né? Todas as distrações que impedem que ele cumpra o objetivo, na verdade, estão comendo um tempo dele que ele não vai conseguir substituir. Então, quando a gente está trabalhando contra o relógio, e isso é questão de 2, 3, 5 meses que ele tem entre o momento que ele decide, não, eu quero prestar esse concurso, e a prova, ele tem que abordar todos os temas do edital com precisão. E aí o cara fala, poxa, mas eu trabalho, eu estudo, eu tenho família, quando que eu vou arranjar tempo para estudar? E o tempo para estudar, ele tá em volta da gente o tempo todo. Perfeito. Né? A questão é que você não sabe juntar esses minutos, você não sabe juntar esse tempo para utilizar ele a seu favor. Né? Então, essa é uma questão que envolve foco e eficiência. Né? Eficiência é fazer mais com menos. Então, utilizar o tempo que você tem à sua disposição para alcançar o seu objetivo. Muitas pessoas perdem tempo com besteira, né? Perdem tempo com distrações e não conseguem dar conta. E aí depois eles vêm falar, poxa, não consegui estudar, não tive tempo. Não.
A gente tem o tempo. É só administrar ele com propriedade e com disciplina, né? Eu acho que existe uma ligação muito grande entre disciplina, atenção, foco, determinação e objetivo. É, muito sensacional, né? A gente faz menção, por exemplo, por conta desse estudo, que hoje a gente está nessa entrevista, enfim, essa preparação, a gente faz menção a um livro novo que o Daniel Goleman lançou agora, que chama Foco, ou melhor, Atenção. Ele lançou agora em janeiro aqui no Brasil, então se você tiver interesse, eu não trouxe o meu exemplar, mas eu recomendo. E ele faz menção exatamente isso, a necessidade de você ter um foco pessoal, um foco nas pessoas, né? Então ele fala o foco em si mesmo, que é o autoconhecimento, o foco nos outros, e ele fala do foco no mundo, né? E é exatamente isso, né? Esse autoconhecimento, primeiro de tudo, para você manter o foco e a atenção em algumas coisas que você deseja fazer. Dia 15 de janeiro de todo ano é o dia mundial do fracasso, né? E existe esse dia, é louco, né? E é no mundo isso, assim. Então foi constatado pelo Google, né? Naquele trend, Google Trend, que é o dia mundial do fracasso. E por que é o dia mundial do fracasso? Porque todas as pessoas no dia 1º se propõem a fazer algo. No livro, o autor, inclusive, ele diz assim que nós precisamos, no dia 1º, não falar que nós queremos, sei lá, emagrecer, passar no concurso. Não, que a gente precisava querer foco. E aí é muito interessante que nesse dia 15, é exato 2 semanas após o dia 1º que você fez todas as suas promessas. E é nesse dia fatídico que você descobre que você não cumpriu nada. Porque você não teve o mínimo de disciplina, como bem dito aqui, é foco para atender as suas expectativas, que você não foi ninguém de fora, né? Então é muito interessante observar isso, e para quem tá nos ouvindo, a importância da disciplina e, de fato, não acreditar que as coisas estão pré-estabelecidas. Se você quer, você vai conseguir. E não é que você vai conseguir porque o mundo vai te trazer nas mãos. Porque eu não me lembro de nenhum músculo que eu algum dia construí no meu corpo, ou qualquer coisa que eu construí, não tenha sido pelas minhas próprias mãos, ou por tentativa e erro, né? Mais erro do que tentativa. Por exemplo, hoje, né, já não consigo mais falar outra coisa a não ser Dr. Paulo. Chus, eu mereço palmas, por favor. Vai, pelo amor de Deus, que eu não tô na pasta do Gabriel, não tô nos botõezinhos aqui. Não, cara, jura? Juro. Xuxa, vou te contar, hein? Cadê você, Gabriel? Você não tá aqui. O Gabriel opera a nossa mesa. Vocês nunca viram, né? Um dia a gente vai trazer o Gabriel pra aqui dentro. Que tal, Xuxa? Não pode, ele é elenco de apoio, não pode aparecer, só fala. Ai, que sacana. No contrato dele não tá escrito imagem, só tá escrito voz. Ele adora me ferrar assim, sabia? Tá certo. Não, assim. é o seguinte, é colocar a situação de improviso pra ver se ela tá com foco e atenção pra sair da enrascada. Exatamente. Então, nunca consigo sair direito, né? Então tá, beleza, vamos lá. Bom, e Dr. Paulo, vamos lá, mais uma... E você acredita que, por exemplo, na sua vida, nós devemos ter um planejamento de investimento de atenção? Sim, com certeza. Isso é uma questão muito interessante. O investimento de tempo, ele traduz, né, no resultado que você deseja. Então, por óbvio, quanto mais tempo você investe em alguma coisa, e aqui eu tô falando do tempo focado, né, não do tempo disperso, né? Isso aí, existe uma técnica de estudo que o pessoal cronometra o tempo, né? E aí existe uma diferença entre horas brutas e horas líquidas, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu estudo 6 horas por dia. Quando eu falava que eu estudava 10 horas por dia, quando eu estava me preparando para um curso, é porque eu sentava a bunda e estudava 10 horas por dia. Agora, o cara inclui nessas 10 horas de estudo o tempo no banheiro, o tempo no Facebook, o tempo no e-mail, o tempo na internet, o tempo no WhatsApp. Então, existe uma diferença entre horas líquidas e horas reais, né? Entre horas brutas e horas líquidas. Hora líquida é aquela hora que você realmente está focado naquilo que você está fazendo. Isso é uma dificuldade que a geração atual que se prepara para concurso tem, que é o span de atenção é muito baixo.
Então, o tempo que a pessoa consegue passar fazendo uma única coisa com um determinado objetivo é muito pequeno. E a gente vê isso tanto na rede social quanto no YouTube. A gente vê que se você não estiver produzindo um conteúdo que tem estímulo constante, a pessoa não presta atenção. Não senta a bunda e vê o que ela está fazendo. Então, existe essa necessidade de investir o tempo com atenção no seu objetivo. Né? A gente está falando aqui bastante sobre a questão de concurso público, mas não é só isso. A questão, a gente traduz, por exemplo, para a leitura de um livro. Imagina que um dos nossos ouvintes aqui se dispõe a ler o livro do Daniel. Sim. Bom, essa leitura, tem muita gente que fala, eu consigo ler um livro em uma tarde. Claro que a pessoa consegue ler o livro numa tarde. Ela senta e lê a porra do livro em uma tarde porque ela não faz mais nada. Agora o cara acha que ele vai conseguir ler um livro de 300 páginas, fazendo interrupção, perdendo a cadência, perdendo a concentração. Ele chega no final da página e esqueceu o que ele estava lendo no começo. Então, todas essas são questões muito difíceis que precisam ser trabalhadas com muita intensidade. O meu pai, ele é coronel do Exército, já aposentado, e ele foi na academia de polícia Academia de polícia, não, essa foi o que fiz. Ela fez a academia militar. Atleta de tiro. Né? E o meu pai é a pessoa que eu conheço no mundo que tem a atenção mais focada do universo. Ele se perde fazendo uma coisa ali sem ter contato com o mundo exterior. Isso é uma característica pessoal dele que fez com que ele fosse um bom atirador. Perfeito. Porque ele conseguia focar exatamente alça e massa, alvo e disparo. Só. Ele não se importava com o barulho do outro cara que estava atirando. Ele não se importava com a outra pessoa que estava falando. Ele não se importava com o resultado da outra pessoa, com a pressão, com nada. Ele conseguia isolar o mundo dele ali. Alça, massa, alvo, disparo. Então, a gente tem que buscar isso, desenvolver isso. E às vezes a gente precisa neutralizar os estímulos externos. Claro. Né? Como é que você vai estudar com o celular do lado? Impossível. Né? Ainda mais o pessoal que tem o iPhone lá que fica aparecendo as notificações, tem luzinha. Não, existem técnicas que a gente emprega para tirar esses estímulos externos para que a pessoa consiga voltar para o momento em que ela consegue realmente fazer uma coisa com foco. Nossa, eu posso falar de mim. Eu demoro 1 hora para pegar o foco. Eu demoro uma hora para iniciar o trabalho. 1 hora. Agora, uma vez que eu entrei, eu não saio nunca mais. Né? E aí eu tenho que tomar cuidado, porque esse é um grande problema. Eu sempre tive medo disso por conta dos filhos. Se eu focasse em qualquer coisa que não fosse o filho, como que eu ia voltar pros filhos? Mas a gente não fala de como as mulheres conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Isso é uma coisa assim, uma espécie de mito popular. Né? Mas é um mito popular que está relacionado com a habilidade de gerenciar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Exatamente. É óbvio. Né? A minha esposa Daniela, ela fala que às vezes ela brinca, você tá parecendo autista. Né? Na verdade, o autismo é uma doença que faz com que a pessoa perca o contato com a sociedade, com o mundo. Então, o autista, ele parece uma pessoa extremamente focada, extremamente concentrada. Por quê? Porque ele não tem o contato externo, ele não sofre essa influência externa. E muitas vezes você vê a pessoa focada, ela tá ali, né? Concentrada no que ela tá fazendo e não se importa com os estímulos externos. Esse é o momento que a gente tem que alcançar. Então, como eu disse, para alcançar esse momento eu levo 1 hora. Né? Então, assim, eu sei que ele existe. Um dia eu já vejo ele. Sempre quando eu quero, eu demoro 1 hora. Eu tenho que ficar tentando, tirar tudo que tira tudo eletrônico de volta, tira cor, tira tudo, cheiro, comida, tem que tirar tudo. E vai focando, e vai entrando. E quando vem um pensamento, não, fica. Não, volta. E assim, 1 hora. Às vezes chega a 40 minutos, né? Bom, mas o interessante dessa situação é que algumas pessoas, elas conseguem fazer isso com mais rapidez, como é que você diz com o seu pai. E o próprio autor diz aqui que alguns, quando eles fazem só o foco naquilo, né? Ele perde o contato com o mundo, ele perde também essa relação com o outro. E aí eu acho tão interessante, porque ele menciona em algum momento sobre que nós não podemos perder o foco no mundo, no outro e em você mesmo. Então é o autoconhecimento, então você tem que saber o que é que de fato não mentir, as horas líquidas, as horas brutas, né? Não perder Não se enganar. E eu acho interessante essa coisa, não se enganar. Depois disso,
prestar atenção no outro ao seu redor, porque senão você perde como que você chamou foco de túnel? A visão de túnel. A visão de túnel, então você perde contato com outras coisas que estão tão perigosas quanto aquela que você tá perigosa ou importante. E depois ele fala no foco no mundo, que é a tua relação, por que você tá fazendo aquilo, né? Porque senão você também perde. Então é muito interessante, nós vamos fazer agora uma parada pro break e voltamos aqui pra falar como vamos conquistar esse foco no mundo, assim, né? Eu sou a Ariane Reissier, tô hoje aqui com um convidado super especial, Dr. Paulo Bilinski e o Chus. Estamos aqui e Rádio Geek apaixonado pelo que fazem. Olá, você ouvinte aqui da Rádio Geek. Estamos aqui com mais um programa Pensa Geek com o Dr. Paulo Bilinski. Doutor, e falando aqui sobre foco, atenção e concentração, né? Estávamos aqui no intervalo conversando sobre alguns temas e um que a gente ficou bastante e que chamou a atenção é o quanto as pessoas precisam o autoconhecimento e a automotivação, né? E sobretudo, o quanto... Lembrando, Ariane, foco no roteiro, serviço pra fazer, vamos lá. Ai, cara, foco tá e atenção. Vamos lá. Ele deixou isso pra mim hoje, é teu trabalho isso, se eu me lembro, Chus, mas ok. Você que está nos ouvindo e gostaria de conversar com a gente, entrar, falar, mandar seu recado, a gente tem aqui o WhatsApp no número 973136617. Manda sua mensagem de voz, sua mensagem de texto pro nosso programa, ok? Bom, o que mais que eu tenho que falar? A Rádio Geek, ela tem as redes sociais no Insta, no Face, no Twitter. E se você quer entrar em contato, quando isso estiver no ar, ou no YouTube, ou no seu podcast, você coloca lá, #Geek ao vivo, tá bom? Chato. Ai, como eu odeio. Continuando aqui, viu, Dr. Paulo, né? Hoje o Chus não tá aqui dentro, e aí então ele fica fazendo essa jogadinha, entendeu? É a vingança. Ele fica fazendo vingança, porque ele queria estar aqui, ó, né? Mas como não tá, cadê onde tá o Gabriel? O horário do Gabriel é às 14 horas. Ah, então você já sabia quando você me combinou aqui. Agora entendi. Bom, então falávamos sobre o foco. Atenção e concentração. Exato. E aí, a gente tava no final do primeiro bloco, nós terminamos falando que não existe só a necessidade de ter foco em você mesmo, no outro e no mundo, né? Que é a necessidade também da gente conseguir concentrar e para uma situação maior, né? E aí conseguir fazer um planejamento para atingir teu objetivo. No intervalo falávamos sobre diferenças de gerações, né? Isso é e muito aí é uma coisa que eu queria que você contasse, falasse sobre isso. Então, eu vejo que hoje em dia a gente vive uma geração muito diferente, cheia de estímulos, né? Cheia de notificações, cheia de ferramentas que acabam tirando a pessoa do objetivo dela. Tecnologia. TV, né? Celular, é só computador. Comparar. Poxa, o meu pai também veio de uma carreira pública, então ele fez concurso público, ele estudou. E para ele, o método de estudo dele é totalmente diferente do meu, né? Eu estudei junto com ele quando eu era criança, né? Meu pai é professor de física também, então a gente estudava física juntos. E era um método muito simples. Você abre o livro, né? Com o papel ali do lado, resolve os exercícios e pronto. Aquilo ali eu estudo, né? Era a limitação que ele tinha, era o livro-texto. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que não só auxiliam o seu estudo, mas tornam ele mais eficiente. Só que também temos as distrações. Então, a gente estava conversando como, por exemplo... Meu pai estudava, na casa dele o cômodo que era melhor para o estudo era o banheiro, porque no banheiro tinha uma luz bem forte que propiciava que ele estudasse, né, no período noturno, e aí ele conseguia sentar lá em cima da pia, ele abria o livro e conseguia estudar com propriedade. O que ele estava fazendo? Ele estava buscando o melhor ambiente de trabalho para ele. A gente tem que fazer a mesma coisa, só que a gente tem computador, tablet, notebook, televisão, celular, tudo isso chamando a atenção e distraindo. Então, como que a gente faz? Não dá para viver também numa espécie de isolacionismo, né? Até porque a velocidade da informação é muito grande, a gente precisa se atualizar com tudo isso, precisa estar utilizando essas ferramentas a nosso favor. O que a gente tenta desenvolver, né? Eu citei aqui um exemplo, o livro-texto.
né? Hoje em dia, se você pegar um livro-texto, né, que a gente utilizava na escola, você vai ver, pô, que negócio difícil de ler. Chato do caralho. Chato. Por quê? Porque aquilo é escrito por uma pessoa que tá ali produzindo uma doutrina, né? Que tá escrevendo lá, a gente fala o doutrinador do alto da montanha, né? O cara tá lá sentado, escrevendo e tal. Então, qual que é a diferença? Por exemplo, no Estratégia Concursos, a gente tem livros digitais que trazem o conteúdo direcionado de uma forma diferente. Então, naquele PDF… Só um minutinho. Claro, Ô, Chu, você esqueceu que a tua luz tá acesa? Você tá falando aí, tá interrompendo, ó. acho que tá vazando o Não, áudio. tá fechado meu microfone. Não, tava agora. ligado, Luz. Ah, tá bom. Vai lá. Então, olha só. Por exemplo, nos livros digitais do Estratégia, o professor, a gente escreve esse livro pro aluno em primeira pessoa. Né? Fabuloso. Então, falando você já tá com a própria aluno. pessoa. Pô, isso aí é uma coisa que não existe. Nenhum livro fala com você. Então, a partir do momento que você tem um livro que fala com você, é óbvio que você vai ter um foco maior, uma atenção maior. Porque o professor está dizendo assim, olha, presta atenção nisso, essa matéria é dessa forma, esse conceito está aqui, né? A gente utiliza recursos gráficos, a gente utiliza QR Code. Super. Então, o aluno tá lendo ali aquele conteúdo, ele não entendeu, ele abre o QR Code no celular e tem um vídeo, né, no site do Estratégia explicando o conteúdo em forma de vídeo. Então, é importante, não dá para se isolar, né? O pessoal Isso daí fala, também não é muito pegar na mãozinha? Porque quem quer faz. Então. Né? Vamos voltar naquela música bem antiga, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Hoje o Xuxa tá com a roupinha. Mas assim, não é a musiquinha. Não faz muito sentido. Porque assim, pera só um pouquinho, né? Vamos fazer tudo pra facilitar, vamos fazer tudo pra… Mas se a pessoa não quer, doutor Paulo, não vai vamos chegar combinar. em lugar nenhum. Aonde ele vai? Eu tenho certeza absoluta. Né? Eu vejo isso, existe uma diferença muito grande entre a pessoa que estuda para carreiras policiais e a pessoa que estuda, por exemplo, para tribunais ou para o INSS. Né? O cara que está estudando para o tribunal, ele está estudando para aquele cargo que vai pagar ele melhor. Perfeito. Então ele tá olhando ali, ele abre o edital, ele vê o valor do salário, ele vai atrás. Ou então ele fala, não, para mim não vale a pena. Então, é muito diferente do cara que tá estudando pra carreira policial. O cara que estuda pra carreira policial, ele quer ser polícia. Ele quer andar de viatura, ele quer prender gente, quer dar tiro no ladrão. É totalmente diferente. A motivação uma coisa? é outra. Desculpa, eu posso fazer um parêntese? Qual é a diferença do investigador pra polícia? É assim, existem… na Constituição nós temos vários órgãos policiais. Então a gente tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, Polícia Ferroviária. Hoje, aqui no estado de São Paulo, a gente tem Polícia Militar e Polícia Civil. Polícia Militar é aquela fardada ostensiva que aparece. Então você tá andando na rua, você vê a viatura da Polícia Militar. O objetivo deles é impedir o crime de acontecer ou diligenciar no momento em que ocorre para tentar prender os responsáveis. A Polícia Civil é aquela que investiga, é aquela que não aparece. As viaturas não têm cor, os policiais não estão fardados e eles vão investigar os fatos que já aconteceram, né? Mas… Essa é a civil. Essa é a Polícia Civil, isso. Do ponto de vista do estudo, o aluno muitas vezes ele não se importa, ele não está buscando necessariamente a Polícia Militar ou a Polícia Civil, ele quer ser policial. Ele quer fazer o bem, ele tem essa motivação interna e é isso que faz com que ele tenha sucesso no futuro. Porque na hora que ele for desistir, ele vai pensar, não, eu tenho esse sonho, eu tenho essa vontade. Então a gente trabalha essa motivação do aluno para fazer com que ele mantenha o foco no estudo, né? A gente recentemente fez uma mesa redonda com os policiais, o pessoal que foi aprovado no concurso da Polícia Militar da Bahia, do Maranhão, e você vê, são pessoas que estudam 4, 5, 6 anos às vezes, e a hora que eles passam, eles realizam um sonho muito grande. Então, essas são pessoas que já têm uma motivação maior, né? E que buscam o sonho delas. Então, isso é muito importante. Fazer o que você realmente quer, fazer o que você realmente ama, é a maior motivação de todas. Né? Porque às vezes algumas pessoas também se perdem no meio do caminho, nessa coisa do sonho, né? Porque o sonho, ele tá lá, né? Exato, e eu tô aqui. Exato. Né? E como é que faz pra eu chegar lá? Porque eu posso depois, assim, nessa caminhada daqui até lá, eu posso alguma coisa acontecer. Eu me lembro de um vídeo, essa é muito legal, eu queria até, do Dynamics Robotic, um professor muito querido me mostrou, que tem um robô, que ele parece um cachorrinho, que ele tenta abrir a maçaneta. Sei. Né? E aí vem o outro e… Não, e aí vem um cara, um cientista, e começa a dar pau, e fecha, e bate nele pra ele não abrir, e começa a fechar a porta. Ele não deixa ele abrir a porta. Ele tá com ele tem lá uma regra que ele tem que abrir a porta. E aquela criatura vai lá e bate nele, fecha a porta, solta ele da porta, e ele foca na porta.
Aquilo foi tão sensacional pra mim, porque muitas vezes na minha vida eu tenho que fazer foco na porta. Eu sei que é foco na porta, mas alguém me insulta, alguém tá querendo me atrapalhar. Eu imediatamente faço e viro, né? Naquele momento, aquele robô em nenhum momento fez eu tive muito medo que ele fizesse, tá certo? É claro. Né? Mas em nenhum momento o robô faz aquela viradinha. E eu olhei e falei, como eu queria ser esse robô. E eu invejei o robô, no sentido de que tinha tanto foco, ele sabia onde ele queria, o que ele queria abrir a porta, não é? Exato. E aí eu fico pensando, entre aqui e o sonho, quais são as etapas? Tem um exercício muito interessante que a gente faz, que é: você se imagina exatamente no momento que você tá. Então, vou me colocar aqui no lugar do concurseiro, né? Como eu estava antes de eu passar no concurso. Pô, eu terminei uma faculdade, eu tô desempregado automaticamente, né? Moro com os meus pais, não tenho R$1 no bolso, né? O que eu vou fazer da minha vida, né? Fudeu. Aí eu já imagino aonde eu quero estar. Pô, eu quero ser delegado de polícia, quero ter uma estabilidade, quero ter um salário, quero ter uma profissão, quero ter um futuro. Tá. Então eu já tenho o meu sonho, tenho onde eu estou. E eu tenho que construir mentalmente esse caminho, tá? O que eu tenho que fazer? Então eu tenho que passar no concurso, tá? Para passar no concurso eu tenho um edital. O edital tem todas as matérias que vão ser cobradas. O que cai no edital? Cai direito administrativo. Parece até um elastiquinho, você tá puxando aqui, exato, você vai construindo, assim, você vai construindo e aí você vai vencendo etapa por etapa. Então você constrói esse caminho com as pedrinhas e você vai passando uma por uma, né? Uma das técnicas que a gente usa para alcançar uma tarefa difícil é dividir ela em tarefas menores. Perfeito. Simples. Objetivos, né? de curto, médio e longo prazo. Exatamente. Tem um general americano que fala sobre a importância de fazer a cama. Eu ensino isso para meus filhos. Tem que arrumar a cama. Por quê? De todos os objetivos do seu dia, se você começar arrumando a cama, você começa já com uma vitória. Porra, arrumei minha cama, olha só que cama bem arrumada, alinhada, tal, bonitinha. Isso é muito importante. Eu posso fazer um parênteses? É muito interessante, é muito interessante. Eu ouvi essa. Isso tem um vídeo de um policial americano que fala isso, né? Você dorme... você começa arrumando a sua própria cama, tenta seu dia, e se no final das contas você não conseguir, pelo menos você vai ter a certeza que você vai dormir numa cama arrumadinha por você mesmo que fez. Eu já vi isso na internet. Os parâmetros de arrumar a cama no exército não é que nem a gente faz assim de esticar, né? Não, tem que estar tudo milimetricamente colocado, né? Tudo bem dobrado, tudo bem acertadinho, ao ponto, né, das pessoas terem réguas para medir isso. Por quê? Porque é um alto standard, né? Você coloca o padrão de excelência lá em cima. E quando você alcança isso, você se sente bem-sucedido, né? Entregador. Exato, exatamente. Entregador. Mas desculpa, o seu parênteses. Não. Então, e aí assim, eu tenho uma pequenininha de 3 anos e um pequenininho de 5, né? E eu tava na escola, numa reunião de pais, e eu comentei que os meus filhos já arrumavam a cama, eles já lavavam louça, né? Sim. E os pais olharam todos pra mim assim, como dizendo assim, como Nossa, assim? tá Trabalho escravo, né? Absurdo. Quando eu olhei isso, eu falei, caraca, né, assim… E é muito interessante observar eles, né, como é. Então, assim, na noite anterior, nós vamos dormir um pouco mais cedo do que a média. Porque nós vamos acordar um pouco mais cedo do que a média. Porque nós temos entregas pra fazer antes de ir pra escola, né? Exato. Então, a gente acorda às 6:30 da manhã. E esse acordar, a mamãe ainda deixa a roupa do lado da cama e diz… Sua tarefa ao acordar é vestir a roupa, arrumar a cama e dobrar seu pijama. Sim. Senão não vai pra escola. Senão não começa o dia, né? E esses dias, por alguma razão, eu acho que foi erro meu. Sabe assim, a gente põe a regra e por alguma razão, sei lá, eu acordei mais tarde, não foram eles, assim, eu acabei não chamando e tal. E eu troquei a Antonella e arrumei a cama dela. Ela tem 3 anos. Ela começou a chorar, desesperada. Não, isso é meu! Eu que tenho que fazer! Então, eu tive que trocar, tirar a roupa da garota. Não, pensa um nível. Pensa um nível. Colocar novamente. Eu tirei, desarrumei a cama, tirei a roupa dela. Aí sim, ela vestiu a roupa dela de escola, ela arrumou a cama dela. Ela disse, bom, agora eu tô pronto pra ir pra escola. E parou de chorar. Cara… Quando você conta um negócio desse, que eu não sabia dessa história, eu olho a minha filha fazendo isso, é como assim… É claro, eu tirei dela a primeira atividade onde ela se sentia útil na vida. O objetivo dela, exatamente. Exato! Então assim, e eu que ensinei. No sentido, a casa, a gente tem uma regra de
todos serem colaborativos e tudo mais. Mas assim, eu achei tão interessante a Antonella chorar e foi exatamente isso. Eu acho que tinha que contar essa história por conta de E como é que isso traduz pro estudo, né? As pessoas, elas, por exemplo, tem a publicação de um edital, tem lá 20 matérias. Cada matéria tem 30 itens. O cara fica desesperado, ele olha tudo aquilo e pensa, nunca vou conseguir. Não, então faz um planejamento. Por Né? partes. Pega tudo isso, divide pelo seu tempo, pelos seus dias, né? Eu não tinha nenhum recurso muito técnico, eu usava uma folha de papel A4, eu dividia a minha semana, segunda a domingo, né? Manhã e tarde, e, distribuía a matéria. Quando você chega meio-dia de segunda-feira, que você vê, porra, já estudei tudo isso, legal, sensação de... Nossa, de dever cumprido. Nossa, né? dever cumprido. Sucesso, né? Né, associado a isso, existem outros fatores, né? Isso também para atividade física, doutor Paulo. Com certeza. Imagina, você fala assim, olha, essa semana eu vou treinar todos os dias, né? E o treino vai ser esse. Você faz, você termina de fazer e fala... Ai, terminei, que bom. Tem sensação mais gostosa de chegar no final da semana e falar assim, porra, treinei todos os dias que eu tinha que fazer. Né? Porque nós somos seres humanos que a gente tem um esquema de recompensa natural por alcançar os nossos objetivos. E a pessoa fica viciada naquilo, né? Então, e se a gente conseguir planejar, se a gente conseguir estruturar, a gente vai alcançar os nossos objetivos. O que acontece não se perder no caminho. Né? E utilizar as ferramentas tecnológicas que existem hoje em dia a seu favor e não contra você. Sim, né? sim. Então isso aí é muito importante. Você não pode nem ir para o isolacionismo, porque você vai deixar de usar as ferramentas, né? E nem ceder a todos os estímulos o tempo todo. Tem que encontrar esse equilíbrio. Então, lembrando, né, essa coisa importante dos estímulos e tudo mais. Então, nós temos 2 tipos de distrações básicas, se nós podemos classificar. É uma distração emocional e a sensorial. Né? Então, quando teu pai estava treinando ou estudando no banheiro, provavelmente era o lugar onde ele, de fato, tinha mais luz, mais tranquilidade, conseguia manter o foco e onde era um ambiente melhor. Então você que tá ouvindo, enfim, vai ter que ter fazer o critério sensorial, químico, enfim, para que não tenha cheiro de comida, não tenha outro tipo de coisa. Sabe que é um negócio que dá vontade de bater no aluno? Vai, diz. Eu acho que eu tenho vontade, às vezes, de bater. Quando o filho da puta fala que estuda em cima da cama. Tomar no meio do cu? Dá vontade de bater. É só dormir. Não tem como estudar em cima da cama. Você pega uma cadeira, uma mesa. Ah, professor, mas eu não tenho mesa em casa. Então você faz uma mesa. Né? Eu estudei a vida inteira, estudei numa mesa que foi feita, né? Você compra as braçadeiras, a tábua de madeira, prega na parede, você tem uma mesa, parabéns. Agora você pega uma cadeira, senta na cadeira e estuda, né? O cara, você tá estudando na cama, você tá se auto-sabotando. Perfeito. Né? Você tá plantando o fracasso. Então, primeira coisa... Não tem nem circulação sanguínea correta. Exatamente. Vamos combinar, não chega nem o sangue no cérebro pra você poder irrigar, né? Então, fantástico. Bom, o Chus tá chamando aqui a gente, que o nosso horário já tá acabando, falta 1 minuto. Poxa vida, foi uma conversa sensacional, falamos sobre faltou um monte de coisa pra falar, né, doutor? Eu tenho que, pelo menos, convidar o pessoal pro meu canal no YouTube aqui também. Claro, por favor. Pessoal, olha só, eu tenho um canal no YouTube chamado Projeto Policial, é um canal muito interessante, a gente tem lá entrevistas com policiais civis, policiais federais, militares, temos operações policiais, curso de tiro, vale a pena, se inscreve lá, muito conteúdo interessante pra vocês. Também podem me seguir na rede social, tem Instagram, Facebook, eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês. Muito sensacional. Eu vi os vídeos, eu vi o canal, eu adorei, assim, nem sou dessa área, mas assim, como é fácil, claro e fácil de entender tudo, né? Um bom prazer. Imagina, doutor Paulo, meu, agora pode falar Paulinho? Pode. Ai, bom prazer, Paulinho. Um amigo querido, uma pessoa que eu tenho uma total admiração e que, assim, quero muito trabalhar junto, enfim, fazer muito pensar mais junto. Então você aí, ouvinte, que pensa com a gente, muito obrigada por estar conosco no Pensa Geek, hoje com participação super especial de Dr. Paulo Bilinski. Eu quero dizer, então, um beijinho pro meu Chus, que hoje ficou longe de mim, né? Ai, Chus, senti sua falta aqui do meu ladinho. Vambora, estamos atrasados como sempre. Tá bom, então aqui... Eu sou a Ariane Reissier, no programa Pensa Geek, na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Oi, gente, eu tô muito feliz porque eu ganhei os ingressos